Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos espíritas da Casa do Caminho, na cidade de São Paulo, que carinhosamente pediram-me que falasse sobre uma passagem neotestamentária, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 19, o poder da fé. Muitas pessoas confundem o que seja a fé. Allan Kardec, com a sua sapiência peculiar, estabeleceu que há a fé cega, que é aquela imposta, prescrita e determinada, que ao mesmo tempo a criatura não contesta absolutamente nada, porque visualiza cegamente a proposta estabelecida. Todavia, com o passar do tempo, aquilo tende a ruir, desequilibrar-se, porque não se sustenta com a lógica e a razão. Diferentemente, ele estabeleceu a fé raciocinada, que é inabalável, que está sedimentada na lógica e na razão. Então, quando a doutrina espírita propõe a fé, ela estabelece que é um sentimento inato na criatura humana. Assim como a inteligência, o amor, a mediunidade, a fé deva ser trabalhada, exercitada, praticada. Nós vamos desenvolvendo a fé na medida em que vamos evoluindo espiritualmente. Daí, por consequente, que visualizamos pessoas que uma simples fagulha propicia que desperte uma fé gigantesca, que faz nos refletir o porquê que aquela criatura tenha tamanha convicção. Enquanto outras, por mais que passe por provações e dificuldades, não demonstra aquela certeza. A fé, portanto, não é uma muleta de providências vantajosas que possamos utilizar nos momentos difíceis de nossas vidas, nem uma providência divina. A fé, portanto, é um sentimento a ser trabalhado, exercitado, praticado. Na medida em que temos esta proposta, imediatamente a vida se abre a cada um de nós outros, no sentido de encararmos as adversidades, os torvelinhos, com mais serenidade, com mais equilíbrio. A fé, portanto, é uma proposta ética, porque a fé não nos tira as responsabilidades da vida, os pesos, as obrigações, as dores, os sofrimentos, as provas inerentes ao nosso processo de crescimento. Ao contrário, a fé nos dá uma serenidade, um equilíbrio, uma harmonia necessária para visualizarmos o que devemos fazer. É como se uma luz surgisse em nosso caminhar e pudéssemos perceber qual é a estrada a que devemos seguir. E a isso devemos estabelecer conosco. Não se utilizar da fé como uma muleta, porque não é. Henri Pierre, missionário que criou em Paris a comunidade Emaús, afirmava que Deus sempre chegava 3 minutos antes. E a criatura dotada de fé sempre sabe que Deus chega 3 minutos antes. Ela não se desespera antes. Não se aflige, portanto, diante das provas, das adversidades, porque Ele vai chegar. E o que nós fazemos, espíritos ainda a desenvolver esse sentimento? Queremos que Deus se aproxime, claro, 10 minutos, 1 hora, 10 anos antes do sofrimento das provas. Não. Precisamos desse tempo para desenvolver a perseverança, o mérito do esforço, trabalharmos conosco, a inquirir quem somos. A criatura, portanto, provida de fé, consegue dilatar os seus canais perceptivos e perceber, quando passa pelas dificuldades do abandono e do desprezo, é a vida querendo lhe mostrar que é necessário se auto-amar, desenvolver o auto-amor, gostar de si mesmo. Muitas pessoas têm enorme dificuldade da sua própria companhia. Certa feita, conversando com uma pessoa familiar que passava por um processo depressivo, e na Bahia, quando as pessoas passam por uma depressão, sempre dizemos: vá ver gente, vá para a rua.
E eu dizia a ela, vá, saia, passeie, mas eu não gosto de sair sozinha. Mas fulano, quando você está com uma pessoa, veja só, ela quer assistir um filme, você quer assistir um outro. Você quer comer algo, ela quer comer outra coisa. E aí surgem os conflitos, as perturbações. É muito bom estar com as pessoas, claro, mas também valorizar o tempo que estar consigo mesmo. Muitas vezes sofremos as intempéries de palavras ásperas, agressivas, para que consigamos perceber que tipo de valor estamos dando para com a vida. Sofremos a experiência das perdas das pessoas amadas, mas quando temos fé, percebemos: será que eu estaria desenvolvendo muito apego psicológico para com aquela pessoa? Ou então uma posse excessiva? Um domínio sobre aquela outra? Quando temos a fé e passando por uma experiência dolorosa de uma dor física, começamos a estabelecer conosco o que tudo isso tem a ver comigo. Qual é a experiência que devo aprender diante desta ocorrência? Há muitas pessoas que saem de uma enfermidade e entram em outras, porque não conseguem perquirir, investigar, porque tudo aquilo tem a ver com ela. O detentor da fé, ao contrário, raciocina, pensa, esquematiza. Ele visualiza que tudo tem um porquê, que muitas vezes ele não consegue perceber, mas tem uma razão. Que as situações da vida estão intercaladas, que não há solução de continuidade. As tragédias pelas quais passamos, pelas quais o mundo passa, muitas vezes, não são castigos e punições, mas lições. Vejamos a ocorrência odierna do vírus que assola a humanidade. Muitas pessoas estão se questionando: aonde está Deus? Qual é o poder divino? Se ele quisesse, ele simplesmente, por um sopro, faria desaparecer o vírus. Mas por que não faz? Porque é necessário passarmos por certa experiência, pelo aprendizado da dificuldade, para adquirir a certeza da sua presença, do seu amor inquebrantável para conosco. Então, quando falamos de fé, a fé é o exercício contínuo da certeza da presença de Deus em nossas vidas. Há uma passagem neotestamentária de riqueza simbólica, em que Jesus ressuscita Lázaro, mas antes determina aos seus discípulos que tirassem a pedra que vedava o sepulcro. Em seguida, pelo seu intenso magnetismo, ele restabelece a vida a Lázaro. Lázaro passava por um processo conhecido hoje pela ciência como letargia, que é um período, uma situação de baixa sensibilidade, podendo inclusive estabelecer a morte. Jesus, pelo seu magnetismo, ele evitou que os cordões fluídicos que prendem o corpo perispiritual ao corpo físico se desatassem. Mas qual a simbologia desta passagem? A simbologia está quando ele determina que os homens tirassem a pedra, ele quer dizer: homens, o que estiver ao seu alcance, faça. Não espere que Deus realize. Mas existem situações que fogem à sua capacidade de realização, às suas condições intelecto-espirituais. Então deixa que Deus realiza, porque Ele vai realizar no tempo dele. O tempo divino não é o mesmo que o nosso tempo. Daí porque Allan Kardec coloca fé divina e fé humana. Porque a fé quase sempre estabelecemos como artigo divino, religioso. Mas a fé é aquela certeza: eu posso realizar, eu consigo superar. É a perseverança, o esforço de conquistar algo. Esta é a fé. Mas também a divina, de depositar no ser maior, no Criador, algo que nós não conseguimos, portanto, concretizar. Esta fé, essa certeza, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Há uma historieta que diz que uma comunidade agrícola estava passando por uma intensa dificuldade. A seca, a fome, a miséria estava assolando aquela comunidade. Resolveram, portanto, dirigir-se à igreja e orar fervorosamente, todos eles. E fizeram ao mesmo tempo um desafio para com a divindade. Só iriam sair da igreja
quando viesse a chuva. E assim foi. Passado alguns dias, semanas, meses, eis que começa a ter no telhado da igreja as primeiras gotas de chuva. As pessoas saem da igreja felizes, radiantes, mas nota-se que uma criança sai com um guarda-chuva. Ela tinha fé, porque ela tinha certeza que a chuva viria, que a divindade atenderia às rogativas daquelas pessoas, porque fé é compromisso, é entregar-se a algo maior, é ter certeza deste algo maior. Então, a nossa proposta ao falarmos sobre o poder da fé é dizer que fé não se prescreve, ela se desenvolve com esforço diário. Que devemos trabalhar conosco, lapidando as nossas limitações, as nossas fraquezas, desenvolvendo, ao contrário, a coragem, o ânimo, a boa vontade, mas tendo sempre Deus ao nosso lado. Sempre requerendo, apelando, insistindo à presença divina, a dar-nos o devido suporte àquilo que nós não conseguimos realizar ou compreender. Esta foi a nossa proposta aos nossos amigos da Casa do Caminho sobre o poder da fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.